pessoal, então antes da gente prosseguir para o desenvolvimento do nosso próximo aplicativo, que vai ser um quiz, onde a gente vai obter as perguntas através de um serviço de internet que vai fornecer para a gente os dados, no caso o questionário, as perguntas, em formato JSON. Então antes de a gente prosseguir para esse próximo aplicativo, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho sobre o formato JSON, sobre o que é o formato JSON, como utilizar, como criar uma estrutura em JSON, tá? Então, para a gente entender, o que é esse formato JSON, né? JSON, na verdade, é a nomenclatura para JavaScript Object Notation, e o JSON não é nada mais nada menos do que uma estrutura de texto onde você consegue inserir dados nesse conteúdo, nesse texto, tá? E você consegue inserir e estruturar bem esses dados aí para consumir esses dados por uma aplicação. Pode ser uma aplicação web ou mobile, tá legal? Então, basicamente resumindo, pessoal, JavaScript Object Notation, JSON, arquivos no formato JSON, servem para a gente guardar dados, para a gente organizar dados. Então a gente consegue num JSON salvar um string, uma palavra, um número, uma booleana, listas e listas de objetos complexos. Tá legal? Então vamos ver como que isso funciona. Eu estou aqui com o Sublime Text aberto. Eu vou usar o Sublime para editar esse JSON, mas geralmente esse JSON ele vai vir de algum serviço de internet ou alguma API, tá, que vai te fornecer esse JSON. Eu vou, na verdade, redigir o meu JSON aqui, que vai ser as perguntas que a gente vai consumir no aplicativo de perguntas. Mas geralmente você obtém isso daí através de um banco de dados, por exemplo, que vai te fornecer o arquivo JSON, ou um serviço de internet, tá legal? Então é bem importante a gente entender esse formato de arquivo aqui, porque ele está bem na moda, tá? É bem atual, é bem moderno para se trabalhar com serviços de internet, tá legal? Então, por exemplo, se você quer desenvolver uma aplicação baseada no API do YouTube, então você quer uma playlist de vídeo, o API do YouTube te fornece a playlist em formato JSON, por exemplo. Vários serviços de internet têm sites que fornecem, por exemplo, em tempo real, o clima, né, a temperatura. E o JSON ele pode ser consumido por aplicativos de site, aplicativos mobile, né? Então é um formato bem interessante para se usar, para se guardar dados e trabalhar com o consumo de dados aí, tá legal? Antigamente, né, alguns anos atrás, usava-se muito XML para fazer isso. Hoje a galera costuma usar mais o formato JSON. Então, no caso, eu vou escrever aqui um JSON para a gente usar no nosso questionário, mas se você aprender aí futuramente HTML, JavaScript e várias ferramentas para se trabalhar com internet, você conseguiria produzir esse conteúdo aqui, né, fornecer para a sua aplicação esse conteúdo de uma forma mais automática. Dá para se fazer uma infinidade de maneiras, né? Você poderia criar um serviço de internet que você entra lá no URL e recebe esses dados e consome esses dados no seu aplicativo. É isso que a gente vai fazer, mas no caso eu vou escrever isso aqui na mão, tá? Você futuramente, aí, se for aprender um pouco de web, de programação aí, PHP, bancos de dados, né? Você vai pensar em maneiras mais diferentes aí para se trabalhar, para você obter esses dados aí, né? Mas enfim, o que eu vou fazer aqui vai ser mostrar para vocês como funciona essa estrutura de arquivo, porque depois a gente vai ter que ler esses arquivos lá no Android, que é o que interessa para a gente, tá? Um arquivo JSON, eu posso salvar já o meu arquivo aqui no Sublime Text, ó, meu JSON. Eu vou salvar ele com a extensão .json, que aí o Sublime já vai colorindo para mim a sintaxe, tá? Todo arquivo JSON, dentro dele, ele vai ter que ter um conteúdo que vai estar dentro de uma chaves, tá? Então, dentro das chaves é o que vai ter o valor das nossas variáveis aqui, tá? Para você declarar uma variável, basta você usar aqui aspas duplas, né?
o nome da sua variável, no caso eu vou usar aqui nome, 2 pontos é como se fosse o igual, né? E eu vou atribuir um valor a essa variável, também entre aspas, porque vai ser um string. E se eu quiser mais uma variável, eu separo por vírgula. Então eu vou colocar também o sobrenome. Então aqui é só nome, né? E o sobrenome. Então eu tenho 2 variáveis aqui. Vamos colocar também, eu sei que é meio até errado guardar a idade, né? O certo é você guardar a data de nascimento, né? Porque a idade vai mudar, né? Mas só para mostrar como a gente vai armazenar um número aqui, ó. Pode ver que pelo Sublime já está salvo em .json aqui o arquivo, ele já colore de forma diferente. Tá até meio estranho aqui, que tá um azul bem clarinho, mas o número dá para ver que tá de outra cor, né? Se eu quiser gravar um booleano, ó, sei lá, vou chamar ele de ativo, e aí eu ponho true. Tá legal? Então com isso aqui a gente tem uma estrutura JSON onde eu poderia futuramente obter os meus dados, né, através dessas variáveis aqui. Se você quiser declarar uma lista nomes, por exemplo, você pode colocar essa lista dentro de colchetes, tá? Então, vamos colocar lista números. Separado por vírgula dentro do colchete. Se você quiser uma lista de objetos complexos também, ó, vamos colocar aqui a lista objetos. Esses objetos eles têm que vir dentro de colchetes, porque é um array, e aí cada objeto dentro de chaves separada, cada chave por vírgula, tá legal? E aí dentro de cada chave a gente tem um outro objeto, como esse aqui, por exemplo, né, que tem as variáveis aqui dentro. Você poderia montar uma lista de objetos aqui, por exemplo, com, sei lá, vamos colocar pergunta, que a gente vai usar lá no nosso quiz, né? Pergunta, resposta A, tá legal? Então, a gente vai ter um objeto aqui, uma lista de objetos mais complexos, né? Se eu quiser copiar esse cara aqui, ó, vamos copiar ele e colar ele separado por vírgula sempre. O último não precisa de vírgula, nem pode ter vírgula, né? Então, essa aqui é a nossa estrutura que a gente criou, estrutura JSON, tá? O Sublime, pessoal, esse editor aqui, é um editor gratuito, vocês podem baixar lá no site do Sublime. Ele, apesar de colorir a sintaxe pra gente, né, para indicar se você consegue perceber se está fazendo certo, né, até verificar alguns erros, ele não compila isso aqui para ver se está válido, né? Então a gente precisa usar um site aqui, que é o JSONLint, tá? Recentemente parece que até a Adobe comprou esse site aqui, tem até uma versão Pro agora, antes ele era gratuito. Ainda é gratuito na verdade, né? Mas tem uma versão ali, deve ter alguns frufrus a mais ali. Esse site aqui ele serve para a gente validar o nosso JSON, para a gente ver se ele está funcionando, tá legal? O non-clear aqui, ó, se eu clicar aqui em validar, tá vendo que ele dá um erro. Ele tem um quadro aqui para a gente inserir um campo de texto, né? Se você clicar em validar, ele vai dar um erro porque não tem nada, né? O ideal seria você escrevendo aqui o seu JSON. No caso eu usei o Sublime, só para eu conseguir aumentar bem a fonte, para vocês verem bem. Eu vou copiar esse JSON aqui dentro, ó, e vou dar um validate. Você está vendo que ele vai apontando para mim aonde tem erros nisso aqui, tá? Na linha 5, por exemplo, ó, percebe que faltou uma vírgula depois desse argumento. Ó, antes de passar para o próximo, eu precisaria dar uma vírgula e aí declarar o próximo, né? Então, eu esqueci. Ó, agora você deu o validate, ó, agora ele deu valid JSON, tá? Então, antes de eu jogar isso num serviço para consumir, confere se esse JSON aqui é válido, tá legal?
esse site aqui ele vai ajudar a gente a fazer isso, tá legal? Então, o meu JSON no final é esse cara aqui. Tinha faltado só uma vírgula aqui. Mas é legal que ele tabula também. Ele denta, que ele põe os espaços, os parágrafos certinho de acordo com as estruturas de Node.json, tá? Então, essa aqui é a ideia desse arquivo no formato JSON. No final, você consegue também copiar esse arquivo aqui. E tem um outro site que é o JSON Generator. Se você jogar o seu JSON aqui dentro, ó, e clicar aqui em Generate, olha o que ele faz. Isso aqui é um serviço que ele vai pegar o seu JSON, ele até vê se tem erro também, tá? Mais ou menos como o JSON Lint. Só que você pode dar um upload nele, ok? Pode ver que depois que você deu o upload, ele te fala para copiar o JSON ou copiar o URL do arquivo. Se você copiar o URL do arquivo, ó, ele vai te fornecer um caminho aqui, ó, um link. E se você entrar nesse link, você consegue visualizar o seu JSON, tá? Não só visualizar, mas ele fica lá pronto para ser consumido por uma aplicação. Então, na nossa aplicação de perguntas, eu vou bater no URL, vou obter o meu questionário através de um arquivo JSON e vou consumir ele, vou montar as views do aplicativo de acordo com esses dados, tá? Perceba uma coisa aqui, pessoal. Esse arquivo que ele está me mostrando, na hora que eu subir, você está vendo que a ordem dos nodes, elas vieram trocadas. A ordem deles aqui, ele vem. Não quer dizer que ele tem que vir na ordem mesmo, porque a gente puxa eles pelo nome no final. E percebam que por aqui eu consigo visualizar o meu JSON, expandir os nodes, tá vendo? Vai ficar mais fácil para a gente enxergar a estrutura que a gente montou, tá legal? Isso aqui, se eu não me engano, as últimas versões do Chrome já vem com isso aqui instalado. Se você não tiver isso instalado, se você estiver abrindo aqui o seu JSON como TXT normal, você tem que instalar esse cara aqui, Chrome JSON View. Tá, esse plugin aqui do Google Chrome, você entra lá, baixa, ele é de graça, é que o meu eu acho que ele já está instalado. Ó, já está adicionado. E aí você vai conseguir visualizar os nodes do JSON dessa maneira aqui. Tá legal? Então, essa aula aqui, esse vídeo, foi só para vocês entenderem a estrutura do arquivo, o formato do arquivo. Já deu para sacar como que a gente vai montar o JSON do nosso questionário, né? Que vai ser mais ou menos uns objetos de perguntas e respostas assim. E lá pelo Android, lá pelo Java, você consegue bater no URL. Eu vou até usar esse serviço aqui, que é o JSON Generator mesmo. Você bate nesse URL e ele te devolve esse arquivo aqui com todos os dados que você inseriu aí dentro. Tá legal? Então, o próximo passo é a gente ir lá para o Android e entender como que a gente obtém aí esse arquivo, esse texto aqui, né, e serializa ele, quebra ele em variáveis e manipula isso lá dentro da aplicação do Android. Tá legal? Bom, então pessoal, uma vez dentro do Android Studio, vamos aprender a ler e consumir os dados que estão dentro lá do nosso JSON, tá? Então a gente vai ter que bater nesse URL aqui e obter a lista de itens que a gente tem aqui, de objetos que a gente tem aqui, as listas, palavras, né, listas de objetos, né? Vamos começar a entender então o JSON aqui, lendo um arquivo que a gente mesmo criar para a gente entender como que a gente vai serializar os dados que vão vir naquele arquivão, né? Então eu vou criar aqui um string mesmo, que vai ser o meu JSON. E da mesma forma que a gente fez lá no Sublime uma árvore, né, de nodes aqui, de dados, vamos criar um pequeno string aqui para a gente já obter esse JSON aqui. Depois eu vou mostrar para vocês como a gente obtém ele
do URL, tá? Então, eu vou pegar essa lista aqui, vou pegar só esses 4 dados aqui, para ficar mais simples de a gente entender. E basicamente o que a gente tem que fazer é concatenar esses dados aqui, todos nessa string, tá? Então se você falar assim, meu JSON mais recebe algum string aqui, você vai adicionando strings nesse cara aqui, tá? Então, a ideia aqui é a gente pegar essa árvore de arquivos, são só esses 4 arquivos, tá? E a gente vai concatenar eles aqui. Eu vou copiar esse prefixo aqui. Aqui no Android Studio, se você clicar com o botão do meio, você consegue selecionar na horizontal, tá? Vamos eliminar esses espaços aqui, ó, usando o Shift Tab. E aí a gente... Opa. Legal. E aí, com o clique do meio do mouse, eu seleciono aqui na vertical e adiciono, ó, concateno todo mundo. Pode ver que você tem uma seleção na vertical que você pode sair escrevendo aqui. Tá legal? Se eu clicar para o lado aqui, ó, que aí bagunça tudo, né? Você teria que fazer a seleção de novo aqui. Você consegue adicionar também a aspas no final. Tá legal? Existe um probleminha aqui, pessoal. Não vamos nos confundir, tá? Deixa eu até voltar um pouquinho aqui, que eu já me confundi. Essas aspas aqui que pertencem ao arquivo JSON, elas têm que contar também no arquivo, tá? Então, para a gente ignorar esse caractere aqui na hora que estiver lendo o string, você usa aqui a barra invertida, que ele não vai ler o próximo caractere. Então, sempre antes dessas barras aqui, eu vou colocar, das aspas, aliás, vou colocar um caractere invertido aqui, uma barra invertida, para ele entrar como o caractere válido lá no meu JSON, tá? E aí agora sim eu vou selecionar todo mundo e usar aspas duplas aqui. E no final também você vai perceber que ele adicionou uma aspa no último a mais aqui. Então, só para a gente entender, ó, isso aqui a gente tem um string aqui dentro, que começa e termina com aspas, e eu estou usando a barra invertida para cancelar isso aqui, porque senão ele vai achar que começou aqui e terminou o string aqui, tá? Então ele cancela a ação e usa isso aqui como um item lá do meu string, né? Então legal, e também aparentemente está certo aqui. É lógico que eu estou ainda fora de um método aqui, por isso que ele não está deixando eu manipular o string aqui fora. Eu vou fazer isso na hora, no método de criação aqui. Tá legal? Faltou um ponto e vírgula aqui também. E todos, aliás, faltou, né? Aqui embaixo. Tá legal? Então com isso a gente tem... Vamos fazer um log aqui nesse momento, ó. Eu vou falar para ele printar o meu JSON aqui, tá? A gente vai ver o que a gente vai ter lá. Vamos consultar o log aqui, ó. Vamos ver o que ele vai imprimir. Ó, o que ele trouxe pra gente aqui é um string corrido, tá vendo? Ó? Mas tá certinho, ó. Tem a aspa, 2 pontos, o valor, todos separados por vírgula. Bacana, tá? Então, isso aqui foi só uma forma da gente concatenar os strings, da gente juntar os strings para obter um objeto no formato do JSON, tá? Aí, a partir da próxima aula, a gente usa um objeto do tipo JSON para pegar esse string
e começar a quebrar ele em variáveis para a gente obter o nome, o sobrenome, a idade, tá ok? Em conteúdos separados, né? Bom, então a gente já juntou alguns strings ali para criar o nosso JSON, tá? É claro que depois a gente não vai fazer isso com o arquivo inteiro das perguntas, né? Mas a gente já tem lá um pequeno string aqui para a gente saber como que a gente vai manipular esse modelo JSON aí, tá? Depois que o arquivo está dentro do string, você vai ter que consumir ele utilizando um JSON Object. Esse JSON Object, o ideal é que ele funcione dentro de uma estrutura try e catch, tá? O try e o catch, ele tenta fazer um evento, se ele der uma resposta errada lá, ele passa para a segunda estrutura, para não ocasionar erro aí na aplicação, tá? Então, isso tudo eu vou jogar dentro de um try, mas vamos escrever ele aqui primeiro, ó. Eu vou trabalhar com o JSON Object, eu vou chamar ele de lista JSON. Ele vai receber um new JSON Object com o meu string. Então, meu JSON eu vou criar um JSON Array. Aqui no caso, eu ainda não vou usar o JSON Array. Só de fazer isso aqui, a gente já consegue jogar esse string inteiro dentro de um arquivo JSON. E a partir daí você consegue, com um método, que é o getString, ou getInt, ou getBool, por exemplo, você já consegue obter esses nodes aqui, tá legal? Então, só da gente chegar aqui e falar lista JSON, ponto, falar getString, nome, ele já vai me retornar o valor que eu tenho aqui dentro, no caso, né? Vamos fazer assim, ó, vamos mandar esse cara aparecer num toast aqui, que é o mais rápido de escrever. Então ele vai aparecer aqui no toast. Só que você está vendo que esse JSON, ó, ele ainda está irregular aqui, né? Ele só vai funcionar, como eu falei anteriormente, dentro da estrutura try e catch, tá? Então você vai ter que dar um try, um catch. O catch ele passa por parâmetro aqui um JSON exception, que ele chama de E. E aí se ele der um erro, ele fala qual que é o erro. E.printStackTrace. E dentro do try, então, a gente cria o objeto JSON e faz o toast, obtendo lá o string que se chama nome, né? No caso, o valor é isso aqui, tá legal? Então, vamos executar ele mais uma vez aqui. Legal, então ele abriu e já printou o nome aqui, então quer dizer que ele abriu o objeto JSON e acessou esse cara aqui, né? Vamos fazer assim, vamos usar um log mesmo, como antes, para a gente obter os outros objetos. Então, vou obter aqui o nome, sobrenome. Lembra que esse aqui não é um string, ó, porque na verdade a idade eu coloquei como número, né? Então vai ser um getInt que a gente vai ter que usar. Tá legal? E se você quiser imprimir ele aqui, deixa eu já colocar o outro aqui, que também não é um boolean, né? O ativo, né? Ativo. Vamos usar aqui um boolean. Tá legal? Então vou mandar ele imprimir aqui. Não sei se dessa forma ele vai reclamar. Acho que não. Então legal, então ele imprimiu todos os valores que eu inseri lá no meu JSON. Tá legal? E aí eu consigo obter esses valores separados, aí, quebrados, né?
na verdade, nas variáveis que eu preciso aqui. Com isso já dá para entender isso aí, tá ok? Eu vou só mostrar mais um passo aí para vocês, na próxima aula isso. Eu vou adicionar mais um objetinho aqui no meu JSON, que vai ser um array, vai ser uma lista, e aí eu quero mostrar para vocês, aí sim vai entrar o JSON Array, a gente vai obter a lista que tem aqui dentro, tá legal? Vamos fazer isso na próxima aula. Bom, então pessoal, vamos entender aí como que a gente vai obter um objeto, porque aqui eu joguei solto mesmo, né? 4 variáveis, né? Mas a ideia seria a gente acrescentar ainda um array aqui, um JSON array, uma lista de objetos para a gente também aprender a manipular ela aqui, porque a gente vai precisar disso daí, tá? Então, eu tenho uma árvore aqui, que é essa estrutura, é um array que chama cursos, e dentro dele, ó, eu tenho um outro array de objetos, que ele está entre chaves aqui, entre colchetes, aliás, e dentro do colchetes a gente tem 1, 2, 3, 4 objetos que tem 3 variáveis dentro dele, tá ok? Separados por uma vírgula, bacana. Então, eu vou aplicar a mesma ideia que eu usei para concatenar esses strings aqui, eu vou usar para esse cara aqui. Eu vou tirar só essa chave, que aqui o JSON está completo, né? Mas a ideia aqui é tirar os espaços aqui. Aonde for barra, eu estou no Sublime aqui, então eu acho até legal para dar um replace, né? Você dá um find e um replace, ele já vai dar uma barra em todo mundo que é Espera aí que eu estava com outro. Ele abriu outro arquivo aqui. É esse aqui, ó. Tá ok? Então ele já ignorou todo mundo que está depois da barra aqui, no caso. E aí a gente vai precisar adicionar esse prefixo aqui em todo mundo, ó, que seria isso aqui no começo. Aqui no Sublime também você seleciona com o clique do meio do mouse. Então colei em todo mundo aqui. E no final, mesma coisa. Ó. Precisa de uma aspa dupla para terminar o string, né? E um ponto e vírgula também. Que é meio estranho isso aqui, tá, pessoal? Mas depois a gente vai obter do web service, na verdade, o nosso JSON, né? Aqui é só para a gente montar ele na hora. Lembra que depois desse objeto aqui, eu vou precisar de uma vírgula também, porque vai entrar um próximo objeto. Tá? Vou até dar um espaço aqui, para a gente ver. Então, ó, ele já começa a próxima linha, ó, com aspas, cursos, 2 pontos, e toda aquela estrutura, tá legal? Vamos dar um play aqui, vamos ver se deu certo. Ele deve imprimir lá o resultado pra gente. Então, ó, se a gente for analisar o nosso JSON agora, ele está com toda a estrutura do objeto lá, do JSON Object como filho, né? Então, a partir de agora, pessoal, esse item aqui, cursos, eu posso obter ele. Depois que você carregou o JSON Object, você poderia declarar aqui, vamos fazer os logs lá que ele quer fazer, e aí eu uso aqui um JSON Array, vou chamar de lista cursos, e aí eu obtenho aqui, ó, lista JSON.getJSONArray. Então ele vai pegar um JSON que está dentro do outro aqui, e o nome desse JSON Array é cursos, tá legal? Que é, na verdade, esse objetinho aqui, ó. Ele vai percorrer o meu JSON até... Opa. Olha lá, nome, sobrenome,
ativo, cursos, é esse cara aqui. Aí ele vai trazer todo um array de objetos aí em JSON para mim, tá? E vai ficar guardado no lista de cursos, que é um JSON array normal. A partir de agora, se eu quiser, por exemplo, imprimir o nome deles aqui, eu posso fazer um for aqui. Então, lista de cursos, ó, ele é um array normal, e mais, vamos imprimir o valor desse cara aqui. Então, a partir desse momento, você pode percorrer cada um dos itens do JSON, tá? Deixa eu ver aqui se está mais fácil aqui, ó. Deixa eu voltar tudo aqui. Você vai percorrer item por item aqui e imprimir os 3 valores, tá? Para em cada um dos itens, você pode declarar aqui um outro JSON object, chamar aqui de curso, tá? É um item só. Lista de cursos, lista cursos ponto get JSON object, e o índice dele que é o i, tá legal? Então ele não precisa pegar só pelo nome, ele pode pegar também pelo índice, né? E aí agora sim, vamos printar, vou copiar o log ali, ó. Então o que ele vai querer a partir de agora é o curso ponto, vamos pegar logo esses, por enquanto, ó, curso ponto get string nome, né? Beleza? Nome, aulas e completo eu quero. Nome. O aulas é o número de aulas, na verdade, né? Então é um get int. E o completo é um get bool, tá? Então, aulas. Então vamos ver o que a gente vai ter aqui. Então com isso ele vai percorrer a lista de curso JSON array inteiro de cursos, que no caso seria esse carinha aqui, né? E aí ele vai, item 1, imprime nome, aulas e completo, ok? Essa seria a ideia aí de ir explorando, né, todos os nodes aí do JSON. Então primeiro ele imprimiu tudo, depois ele imprimiu aqueles 4 valores para mim, depois ele começa a entrar cada um dos cursos aqui, sei lá, do JSON que eu criei, imprimindo de 3 em 3 valores. Beleza, pessoal? Então com isso aqui, sei que ficou meio enrolado até o lance de eu ficar concatenando aqui os strings, é que por enquanto é só para a gente enxergar o que a gente está consumindo aqui, né, o string, e depois como a gente vai desmembrando ele, como a gente vai quebrando ele em variáveis, achando ali as variáveis que a gente quer, né? Que aí mais para frente numa aplicação a gente cria um modelinho de dados aí, tá? E aí carrega o JSON, cria um modelo de dados baseado no seu JSON, na verdade, né? E aí serializa esse modelo de dado obtido desse JSON aqui. Tá legal então, pessoal? Então, com isso daqui a gente já tem o que a gente precisa para criar a nossa aplicação lá do quiz, que são as perguntas, onde a gente vai obter o questionário através de um URL. Né? A gente ainda não carregou o URL, mas logo vai fazer isso, e o que o URL vai devolver, na verdade, para a gente é basicamente isso aqui, né? Dali para frente a gente ainda tem esse mesmo trabalho aí de serializar as variáveis aí. Tá legal? Até a próxima aula, então. Bom, então, pessoal, a gente já sabe como ler um arquivo JSON, como serializar ele, né? Como quebrar ele em várias variáveis. E aí o que falta aqui é a ideia. Então, até aqui a gente lê um arquivo JSON inteiro e cada uma das variáveis, uma lista, um array, um JSON array, né, uma lista de objetos JSON, né? E aí o que falta para a gente, na verdade, é obter esse JSON a partir de um URL, a partir de um serviço de internet
que na verdade é aí que está a alma do negócio, né? Como eu falei nas aulas lá atrás, se você entender do desenvolvimento de ferramentas para web, para criar web services, APIs de web services, né? Você consegue criar bancos de dados, sites que ficam fornecendo esses serviços em JSON, e na verdade o que a gente está fazendo aqui agora é consumindo esse serviço. A gente só acessa o site, lê todo o JSON que está lá no site e sai manipulando o nosso app de acordo com esse dado, né? No caso, eu vou usar esse URL que eu mostrei para vocês como que gera, tá? Você joga aqui a sua árvore em JSON e esse site aqui, o JSON Generator, ele te fornece isso aqui como através de um URL, né, para você consumir esses dados, né? Legal. Então, vamos aprender a consumir esse serviço aqui, esses dados aqui. Para a gente fazer isso, eu vou continuar com esse arquivo aqui, que eu já tenho bastante coisa escrita nele, mas antes de começar, eu quero só zerar essa string aqui. Eu vou falar, meu JSON recebe um string vazio, tá? Vou até mandar ele falar um log aqui, pra você ver que não vai sair nada lá. E vai ser nele mesmo que eu vou carregar o meu JSON do URL, tá? Então, o primeiro passo, como a gente vai estar usando um serviço de internet aqui, é você ir lá na configuração do seu aplicativo no Android Manifest e adicionar essa linha aqui, ó. Põe aqui um menor que, uses permission, e aí você tem aqui a permissão da internet, tá legal? Então, fechei ele aqui. É só essa tag que a gente precisa no nosso manifest para fazer a aplicação acessar a internet agora, tá? Existe, pessoal, várias maneiras. Se você procurar na internet, você vai achar milhares de formas, serviços de terceiros, de acessar um JSON a partir de um URL, tá? A maneira que eu vou mostrar aqui para vocês é uma maneira através de uma classe que ela só usa recursos nativos do Android, tá? Não precisa de permissões para usar plugins, APIs externas, nada. E essa classe ela está na documentação do Android, tá? Ó, é uma classe que, deixa eu trazer ela aqui, ó. Essa classe JSON Task, tá? O que ela vai fazer? Ela tem um método que ela é uma async task, é uma tarefa assíncrona, né? Ela vai acontecer independente do que o aplicativo estiver executando na hora. Ela vai executar essa tarefa em paralelo. Dentro dessa tarefa ela tem um método onPreExecute. Antes de começar, nesse método aqui é geralmente onde a gente trabalha aqueles loaders, né? Você quer colocar aquela barrinha de indicação de carregando, seria nesse evento aqui. Ele faz em background, você vai passar para ele um URL, tudo que ele vai fazer aqui é conectar esse URL, então ele usa aqui protocolos, HTTP, erros de conexão, né? Ele vai bater no URL e vai basicamente devolver o JSON, e ele tem uma função onPostExecute. Essa função é a função que retorna para a gente o result, é o resultado, é o nosso JSON, tá? Então, eu não vou me aprofundar nessa classe aqui, até porque eu não entendo nem tudo que ela está fazendo aqui. A única coisa que eu preciso é usar ela dentro do meu projeto e obter o meu JSON, que é o que a gente vai fazer aqui. Eu vou copiar essa classe e vou jogar ela dentro aqui do meu método, da minha classe aqui, da MainActivity. Ele vai pedir para a gente importar algumas classes aqui, ó. Vamos fazer isso com o Alt Enter, tá? Você só seleciona a linha e o Alt Enter importa se tiver faltando essa classe, tá? É porque eu copiei e colei o código lá. Tá legal? Então essa é a minha classe aqui, JSON Task. Para disparar essa classe aqui é bem simples, você vai falar aqui, ó, new JSON Task .execute, e aí você vai inserir aqui o seu URL. No caso o URL eu vou usar esse aqui, ó. Vou copiar ele aqui, jogar ele aqui dentro, tá? Então é isso, pessoal. Esse try aqui, ele está servindo para consumir esse JSON, tá?
vamos por enquanto, tá? Eu vou comentar ele aqui, para que vocês não confundam. Na verdade eu não estou fazendo nenhum log aqui, eu estou fazendo esse log de um JSON vazio, tá? Que eu zerei ele aqui, só para não precisar apagar. Eu estou disparando essa task aqui, o JSON task, e ele está executando isso aqui. Ele manda o URL e devolve o JSON para mim. Na função onPostExecute, vamos fazer assim, ó, depois que ele executar, vamos fazer um log e ver o que ele vai retornar aqui para mim nessa variável que é o result. É o único log que eu estou dando nessa cena, tá legal? Então, vamos executar ele aqui. Então, no log aqui, o que a gente vai ter? Então, executei ele só mais uma vez aqui, vamos ver, aqui, agora foi, ó. Então, pode ver que ele bateu lá nesse URL e devolveu pra gente, ó, devolveu pra gente o JSON que estava lá no serviço, tá? Então, a partir daqui, pessoal, o que a gente precisa fazer é o mesmo que a gente já tinha feito antes, tá legal? Essa estruturinha try aqui, eu tinha comentado ela, né? Mas a gente pode tentar fazer esse print aqui só depois que a JSON task foi executada, né? Então, eu vou tirar ela daqui e vou jogar ela, ó, depois do log aqui. Vamos até comentar esse log para ele não sair. Mas depois desse log, a gente poderia obter aqui, ó, new JSON object a partir direto aqui, ó, do resultado até, tá? Lembrando que esse URL aqui ele não tem todas, ó, ele tem lista de objetos, lista de números, tá? Então, lembrando que, ó, ele tem nome, sobrenome, idade, só tem nome, sobrenome, idade, ativo, lista de número e lista de objetos. Então não chama cursos aqui, chama lista objetos. E lembra que eu tinha dividido essa lista, a resposta A, pergunta e resp B. Então, resposta A, resp B e pergunta. São 3 strings, na verdade, né? Tá legal? Então ele tem que percorrer lá o lista objetos e imprimir para mim as perguntas e respostas aqui que tem nesse URL. Vamos fazer mais um teste aqui então. Limpei o log aqui. Legal, então ele trouxe nome, aqueles dados separados, beleza. Aqui ele não imprimiu os outros porque eu usei um getInt, né, para pegar eles aqui. Na verdade todos eles são strings. Legal, pelo menos não deu erro. Agora sim, ó, ele imprimiu os dados lá no início e os nodes, ó, tinha 3 nodes, as variáveis dentro dos 3 nodes. Beleza, pessoal? Então com isso aí a gente já sabe o que a gente precisa, então, a classe que a gente vai precisar usar para fazer a JSON task, que é obter o JSON agora de um URL e como manipular ele é igualzinho o que a gente tinha antes, né? Na verdade isso aqui que é o mais difícil, que seria quebrar o JSON lá nas variáveis para a gente futuramente estar atualizando, né? No caso, no nosso aplicativo de perguntas, atualizando as perguntas, as respostas para serem verificadas e as alternativas, né? Tá legal? Então a gente foi a fundo aí no formato, na estrutura JSON, para entender, né, o que você está fazendo, mas geralmente quando você está desenvolvendo uma aplicação para Android, você já vai receber essa parte aqui pronta, na verdade, né? Porque geralmente essas listas aqui, elas não são geradas que nem a gente está fazendo aqui
que na verdade isso aqui é para a gente estudar, para a gente testar, para a gente ver se está funcionando, mas geralmente esses dados aqui eles já vêm de uma API, uma web API, que vai te fornecer isso aqui pronto. O mais importante é você aprender a ler esse JSON aí e consumir esses dados aqui dentro para manipular os eventos ali no app, tá legal? Então, a partir da próxima aula a gente começa a desenvolver o nosso aplicativo de perguntas e vamos precisar, guarda tudo isso que vocês tiverem de código aqui, guarda aí que vocês vão precisar logo mais, tá legal? Então espero que vocês estejam gostando aí das aulas, vamos iniciar o nosso projeto aí então.